Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos de engenheiros do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e, juntamente com a amiga Beth Costa, que está aqui comigo na tela, iremos apresentar esse programa de hoje, um programa em que nós vamos falar da saúde num país em reconstrução. É isso, Beth? O país Isso, está se reconstruindo. é. Mas, antes da gente falar sobre o programa em si, trazer o nosso convidado, queria convidá-los, a todos vocês, a se inscrever nas nossas redes, no nosso Instagram, que é @SOS Brasil Soberano, o QR Code está aqui na tela. A nossa transmissão também está sendo feita ao vivo pelo canal do Conde, que eu peço também a todos vocês que possam se inscrever também no canal do Conde para ampliar a transmissão, ajudar também a aumentar essa rede de comunicação. O nosso programa também é retransmitido pela TVT, a TV dos Trabalhadores. Beth, tratar de saúde no Brasil é algo fundamental, né, para o desenvolvimento do Brasil e estratégico para a nossa população. Quem Sim. vai nos ajudar nesse programa de hoje? Quem vai nos ajudar é uma das maiores autoridades no Brasil no tema saúde pública, né? Sistema de saúde, que é o nosso querido José Gomes Temporão, doutor, ex-ministro. Oi, Temporão. Muito obrigada aí por ter aceitado novamente o nosso convite. É sempre uma honra ter você aqui no nosso programa. Muito obrigada mesmo. Bom, eu vou fazer uma pequena apresentação. Ele tem um extenso currículo, né? Então, mas o Temporão é médico sanitarista, foi ministro da Saúde no governo Lula entre 2007 e 2010, foi professor, pesquisador do Departamento de Administração e Planejamento de Saúde da Fiocruz, ex-presidente do Instituto Nacional do Câncer, e foi, durante os anos 70 e 80, um importante militante da reforma sanitária, que posteriormente se consolidou na criação do SUS, o Sistema Único de Saúde, tão apreciado pelo mundo inteiro e pela maioria dos brasileiros. É membro da Academia Nacional de Medicina. Então, já me falei um pouco, você pertence a essa geração, né, de médicos sanitaristas que dedica a vida, né, na construção das políticas públicas que possam permitir o acesso do maior número de brasileiros a uma assistência que cuide integralmente da saúde, né, como é a visão do SUS, na dimensão social e humanista, né, como garante a nossa Constituição, que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Nós temos hoje um novo governo no poder há um ano, 6 meses e 10 dias hoje. Então, tendo em vista o balanço que você fez, inclusive no último programa que nós conversamos pouco antes das eleições, o que já foi possível avançar na garantia do acesso aos serviços de saúde depois do desinvestimento histórico na área desde o impeachment da presidenta Dilma em 2016? Obrigado, Beth, Jorge, agradecer ao Senge Rio por esse convite, cumprimentar todos que nos assistem nesse momento pelas redes sociais. Olha, eu fui o relator do grupo de transição da saúde, né? Ali no final de 2022. Então, eu participei de todo o diagnóstico da situação. A ministra Nízia participava como presidente da Fiocruz desse grupo, e foi um diagnóstico dramático, né? Porque o grau de desestruturação, o grau de perda de capacidade técnica, né? O grau de desmoralização, inclusive eu diria, né? Do Ministério da Saúde como um todo, né? Os últimos ministros degradaram a figura de ministro de Estado, negacionistas, mentirosos, irresponsáveis. Recentemente nós vimos milhões de doses de vacinas indo para o lixo, um desperdício absoluto, desmonte de programas extremamente importantes. Então, a primeira tarefa, nós mesmos da Comissão do Grupo de Trabalho e Saúde, né, recomendamos uma série de prioridades, né? A primeira delas, eu acho que eu quero destacar, foi o resgate
do cerne do SUS. O que é o SUS? Ele é construído a 6 mãos. Governo federal, estados e municípios. E nós construímos, ao longo dessas décadas, a Comissão Intergestores Tripartite. O que é isso? É um fórum onde tem assento o ministro da Saúde, os representantes dos secretários estaduais e os representantes dos secretários municipais de saúde. E nesse fórum, todas as políticas voltadas para idosos, adultos, mulheres, crianças, pessoas com necessidades especiais, etc., etc., todas as políticas são debatidas, consensuadas, pactuadas, para depois elas serem construídas a partir daí. E durante a pandemia do governo Bolsonaro, houve uma ruptura. O governo federal caminhou para o lado do negacionismo, da omissão, da incompetência, e os estados e municípios se juntaram no que nós chamamos, na época, de uma nova governança. Na verdade, você deve lembrar, todo dia de noite, lá na hora do jornal, apareciam as estatísticas do consórcio, do CONAS, CONASEMS e o grupo de mídia. Porque as estatísticas do Ministério não eram confiáveis, eram sonegadas, eram maquiadas. Né? E depois nem saía mais, né? Depois pararam de sair. Né? Então, o resgate da condução política, esse foi o primeiro passo. O segundo foi o resgate de trazer a ciência de volta para o Ministério. Né? A ciência foi expulsa do Ministério da Saúde e do governo. Terapias milagrosas, né? Falsas terapias, ataque às vacinas, tentativa permanente de desmobilizar a sociedade, né? de criar intriga. É uma coisa degradante, inclusive a postura do próprio presidente Bolsonaro, uma postura degradante, né? Patética. Então, foi resgatar politicamente, reabrir as portas da ciência, trazer a ciência de volta, e a ministra Nízia com a grande responsabilidade de recuperar o prestígio técnico-científico e a respeitabilidade do Ministério, montando uma equipe técnica, reforçando e qualificando essas equipes. O Ministério tinha sido invadido por dezenas e dezenas de militares sem nenhuma qualificação para trabalhar com saúde. Então, isso foi a tarefa assim, mais urgente. Né? Eu destacaria também algumas medidas importantes que foram a criação de um departamento para o Programa Nacional de Imunizações, ou seja, o Programa Nacional de Imunizações ganhou um status diferenciado, a criação de uma coordenação para a atenção à saúde ao câncer, também foi muito importante, um departamento de saúde mental, sofrimento psíquico, nesse contexto pós-pandemia, é muito importante, muito relevante, né? Os diagnósticos aumentaram muito. Né? Então, houve mexidas, digamos assim, na própria estrutura do Ministério que melhoraram. Em seguida, eu destacaria os principais programas que foram recuperados. O Mais Médicos, talvez seja o mais paradigmático, porque o Mais Médicos ele está voltado para atender populações daqueles municípios de mais baixo IDH, onde o acesso ao profissional médico é muito difícil. Por N questões, podemos até discutir isso. Isso são questões históricas. Né? Então, hoje nós temos cerca de 25 mil médicos já trabalhando. Houve uma mudança estrutural do programa, melhorou-se a remuneração, isso está articulado com capacitação e formação permanente, recuperaram-se os agentes comunitários de saúde, aumentamos o número de equipe de saúde bucal do Brasil Sorridente também, ou seja, a atenção básica foi reforçada. Segundo destaque, programa Farmácia Popular. Ontem a ministra Nízia anunciou a incorporação de mais 9 medicamentos. São 30 milhões de brasileiros que usam o tempo todo, de maneira permanente, né, e têm acesso a medicamentos para tratamento da hipertensão arterial, diabetes, asma, Parkinson, doenças crônicas. Então, Farmácia Popular, que é um grande programa. O SAMU também vem sendo reforçado. A questão da saúde indígena, que foi um grande, a gente viu a tragédia dos Yanomamis lá, questão do garimpo, com contaminação por mercúrio, desassistência, desnutrição, um desafio dramático, né? Que foi possível enfrentar com dificuldades no começo compreensíveis. Né? E também a outra questão foi a estruturação de uma política que está começando a ser implementada agora, das especialidades. Né? No SUS, nós ainda temos
tivemos grandes conquistas, a própria sociedade brasileira reconheceu durante a pandemia a importância do sistema universal numa situação de crise dramática, como foi aquele momento, né? Mas existem problemas, tempo de espera prolongado, filas, né? Muitas pessoas tentam fazer uma cirurgia, tem que esperar muitos meses, né? Uma pessoa pode até ter um diagnóstico, por exemplo, de uma neoplasia, de um câncer, e tem que esperar além do que seria adequado para iniciar a quimioterapia, fazer a cirurgia ou começar a radioterapia. Então, nós temos múltiplos problemas. Problemas de acesso distintos em relação às regiões do país, a situação, periferia dos grandes centros da região sudeste é uma situação, a Amazônia Legal é outra situação, falta de especialistas, por exemplo, para cirurgias em crianças, cirurgia cardiovascular em crianças pequenas, né? Malformação congênita, criança que nasce com problema no coração tem que ser operada nos primeiros meses. Na região norte e nordeste, nós não temos especialistas em quantidade suficiente. Então, esses desequilíbrios estão sendo tratados agora. Mas a respeitabilidade, né? A liderança política, né? A retomada da capacitação técnica, eu avaliaria que foram cumpridos, com certeza, durante esse terceiro governo Lula. Ministro, o senhor levantou aí agora, resgatou, né, vou até dizer infelizmente, né, mas resgatou o que foi o governo do Bolsonaro na área de saúde. Realmente, foi não só na área de saúde. Essa foi a realidade do governo do Bolsonaro. Eles só cuidavam de coisas para eles. Era não público, não era república, era uma coisa para eles, tirarem vantagem. Isso está hoje demonstrado nos diversos inquéritos policiais em curso, né, que eles estão respondendo, irão responder. Então, na saúde, inclusive, isso tem que ser aprofundado, porque milhares de brasileiros morreram durante a má gestão da Covid, diante dessa irresponsabilidade que o senhor falou aqui. Por isso eu peço licença ao senhor, a Beth, quem está nos assistindo, para abrir esse parênteses, porque nós não podemos deixar cair isso no esquecimento. Isso não pode cair no esquecimento. Uma CPI foi feita na Covid e parece que não deu resultado nenhum. Tudo que foi apurado lá pelo Senado Federal encaminhou, indiciou diversas pessoas no Ministério da Saúde, no governo, e nada foi feito, Beth. Isso foi uma irresponsabilidade do Bolsonaro e também das autoridades que não tomaram nenhuma providência do que aconteceu na Covid. Ministro, o senhor aqui, em outras oportunidades conosco, é um grande incentivador do desenvolvimento nacional e vê a saúde dentro desse cerne, o que a saúde pode gerar para o Brasil de crescimento, de desenvolvimento para a população. Daí o complexo industrial de saúde, que o senhor é um dos grandes defensores, já falamos sobre isso, mas gostaríamos de ouvir do senhor de novo, né, o que agora, diante de um governo democrático, popular e progressista, como que esse complexo de saúde pode se desenvolver para diminuir a dependência do Brasil, que nós vimos na Covid. Né? Na Covid não tinha nada, praticamente quase nada, tinha que importar, foi uma loucura. Então, queria saber do senhor como que está esse projeto para levar o desenvolvimento para o Brasil a partir da saúde. Você levantou, então, um quarto ponto positivo desse governo, né? Essa política. Primeiro, eu queria explicar para as pessoas, vou tentar ser didático, que é um tema. Tranquilo. Normalmente, ninguém pensa nisso. Quando se pensa em saúde, normalmente se pensa em hospital, médico, remédio, né? Essas coisas. Bom, mas a saúde tem uma dualidade, né? Se de um lado a saúde é fundamental para a melhoria das condições de vida, redução da mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida, né? Acolher, cuidar, recuperar as pessoas que adoecem, esse é o dia a dia cotidiano que todo cidadão compreende e muitas vezes sofre na pele, mas a saúde tem um outro lado. A saúde tem uma dinâmica econômica particular. Vamos aos números. 10% do produto interno bruto estão na saúde. A saúde emprega 12 milhões de trabalhadores diretos e indiretos. A saúde está na fronteira das tecnologias do futuro. É interessante isso, né? São duas grandes indústrias que estão na fronteira do desenvolvimento do conhecimento humano. A indústria da guerra e a indústria da saúde. Uma que mata e uma que salva. Então, nanotecnologia, biotecnologia, genômica, inteligência artificial, química fina, novos materiais. 30% de tudo que se pesquisa no mundo é em saúde. Então, e um país como o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, tem um sistema universal,
tem grandes universidades, centros de pesquisa. Tem a Anvisa, que é uma das melhores agências reguladoras do mundo. Tem vários hospitais universitários que fazem ensaios clínicos. E o Brasil ainda é, apesar da participação da indústria na produção econômica tenha caído bastante nas últimas décadas, o Brasil ainda é a maior potência produtiva industrial da América Latina. Então, nós não podemos olhar essa dimensão econômica da saúde apenas como um fator que está aí colocado. Nós temos que ter uma política de Estado para fortalecer essa política. E por quê? Por isso que você colocou. Da noite para o dia, na pandemia, nós ficamos de joelhos. Não tínhamos respiradores, não tínhamos insumos, não tínhamos equipamentos de proteção individual, não tínhamos equipamento de diagnóstico. Por quê? Porque o Brasil importa tudo da Europa, da China, da Índia e dos Estados Unidos. Vou dar um número, né? Nos anos 80, quando o Collor assumiu, nós produzíamos metade dos princípios ativos para fazer medicamentos. Sabe quanto nós produzimos hoje? 10%. A abertura indiscriminada da política econômica do Collor foi um dos fatores que quebrou as farmoquímicas brasileiras. As indústrias que produzem os princípios ativos, os sais, né? Que vão estar nos comprimidos, nas injeções. Né? Então, é uma grande dependência injustificável, porque, na verdade, eu estou criando emprego lá. Em vez de criar emprego aqui, eu estou criando emprego lá fora. Porque, veja, não existem barreiras do ponto de vista... Claro que existem barreiras tecnológicas, de conhecimento, sim, mas existem estratégias que podem queimar etapas no sentido do quê? Da gente reduzir essa dependência. Eu comecei essa política em 2007, quando ministro, agora ela ganhou um novo fôlego. Por quê? Primeiro, porque o complexo econômico industrial da saúde, que é essa dimensão econômica da saúde brasileira, é uma das prioridades da política industrial. É um dos 4 eixos. Segundo, um grupo executivo do complexo econômico industrial da saúde que eu criei em 2009, que congregava vários ministérios, a indústria e a sociedade, foi muito fortalecido. Temos agora 11 ministérios coordenados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra Nízia, compartilham essa direção, com participação da indústria, com o fórum que ouve a sociedade, e ampliou muito as políticas, não só políticas de transferência de tecnologia, ou seja, tecnologias que já estão no mercado, mas também introduziu-se agora um vetor de inovação, indução à inovação. Que o Brasil também tem que avançar na inovação, não apenas produzir aqui os medicamentos que já estão aí no mercado, mas produzir novo conhecimento, um novo olhar sobre as doenças crônicas, doenças negligenciadas, neoplasias, né? Então, essa dimensão que você lembrou muito bem, foi o Carlos Gadelha, secretário de Ciência e Tecnologia, que coordena essa política, é um dos grandes acertos da ministra Nízia e do presidente Lula neste novo mandato. Essa é uma área fundamental. O Brasil tem todas as condições de reduzir essa dependência. Aliás, continuando um pouco nesse tema, você falou em inovação, né? Inovação precisa de um grupo de cientistas que estejam na pesquisa, né, avançada de novas tecnologias. E nós perdemos muito, né, como você já falou na introdução, nós perdemos muitos profissionais, muitos cientistas que acabaram indo embora do Brasil, né, por falta de investimento, até nas bolsas, né, de incentivo à ciência. O governo Lula ele tem investido muito em educação, né? Educação, escolas técnicas, mas ainda existe, acho que um hiato, né, em áreas que vêm das universidades. Assim, é uma percepção, gostaria que você pudesse falar melhor, no que a gente chama de ciência aplicada ao dia a dia aos brasileiros, também no incentivo a garantir a sustentabilidade de um sistema que precisa de mão de obra especializada. Como que o Ministério está pensando em retornar nossas cabeças, formar novos quadros, novos médicos? Qual é o investimento dedicado a essa área de inovação e pesquisa? Ela volta a ser prioridade. Esse é o primeiro ponto. Vejam, eu havia falado no começo, né?
a ciência foi perseguida durante o governo Bolsonaro. Os cientistas foram estigmatizados. Era um governo que não acreditava na ciência. Então, agora há uma ministra da Ciência e Tecnologia, mas existe um problema, alguns problemas importantes, Beth, nisso que você coloca. O primeiro, que é a baixa tradição brasileira de que o mundo da universidade e o mundo da produção se encontrem. Nós já temos algumas novas legislações que avançaram um pouco nisso, mas temos muito que caminhar. Enquanto que na Europa, nos Estados Unidos, na China, na Índia, esse trabalho conjunto entre as universidades e as empresas, entre a pesquisa de bancada, a pesquisa aplicada, entre transformar conhecimento em tecnologia para o dia a dia das pessoas, isso ainda é frágil no país. Segundo, e aí não tem jeito, eu vou ter que entrar aqui numa discussão mais política. O presidente Lula veio falando sobre isso, apanhou na grande mídia beça. Vejam, pagar 1 trilhão de juros por ano da dívida interna não vai sobrar dinheiro para nada. Há quantas décadas? Darcy Ribeiro, homenagem aqui ao nosso Darcy Ribeiro. Décadas. Cadê a escola pública universal de qualidade que Anísio Teixeira dizia que era a máquina que mantinha e sustentava a democracia? Como é que estão as nossas universidades? Caindo aos pedaços aqui na UFRJ, aqui no Fundão, você vai lá, você fica horrorizado. As demandas do campo da ciência, como é que está o valor das bolsas de mestrado e doutorado? Ridículas. Os pós-doc feitos no exterior e os estágios, sanduíche, que são 3, 4, 5 meses que a pessoa faz na sua tese de doutoramento, as bolsas não pagam o aluguel de um quarto de 20 metros quadrados. Falta dinheiro. Para onde está indo o dinheiro? Para os rentistas, para o sistema financeiro. A saúde está com um problema gravíssimo. Nós conseguimos lá um orçamento muito interessante em 2022, no final de 2022 para 2023, que pelo menos recuperou o que havia sido perdido anteriormente, mas o SUS está aquém do que necessita do ponto de vista de investimento, né? E as filas estão aí expressando isso, os problemas crônicos estão aí revelando isso, né? Então, nós temos que enfrentar essa questão. Agora, nós estamos, nesse momento, a Câmara acabou de aprovar a reforma tributária. Nós, sanitaristas, estamos felizes e tristes. Por que nós estamos felizes? Porque nós conseguimos colocar lá no imposto do pecado, vão pagar mais imposto, bebidas alcoólicas, refrigerantes e cigarro. E por que estamos tristes? Porque os ultraprocessados, que matam 57 mil brasileiros por ano, matam mais que homicídios, saíram do imposto do pecado, o lobby da indústria. São esses alimentos que só têm valor calórico, não tem valor nutritivo nenhum. Biscoito, pizza semi-pronta, alimentos empadão, esses alimentos semi-prontos, congelados, que você vai no supermercado, bota lá no micro-ondas, sacia, mas não nutre, né? Esse conceito de alimento ultraprocessado foi formulado por um brasileiro, professor Carlos Monteiro, da USP, tá? E ganhou o mundo. É um problema de saúde pública gravíssimo. A projeção, Beth e Jorge, que nós fazemos é que daqui a 20 anos, metade da população brasileira vai ser obesa. Não é sobrepeso, não. Obesa, se nada for feito, como acontece nos Estados Unidos hoje. Então, nós ainda não perdemos essa guerra, a nossa luta continua de colocar os ultraprocessados dentro do imposto do pecado. Por que isso é importante? Porque os impostos advindos desses produtos altamente nocivos à saúde poderão ser carreados para melhorar o financiamento do SUS. Vejam, do gasto total em saúde no Brasil, quando você soma tudo, só 42% desse gasto é público. 58% do gasto é privado, das empresas e principalmente das famílias. Desembolso direto, dinheiro que sai do bolso, medicamento, procedimento, exame, etc, etc, etc. Né? E quando você olha para os países europeus em quem nós nos inspiramos para fazer o SUS, França, Itália, Inglaterra, Canadá, na América, eles estão gastando ali entre 70% e 80% do gasto total é público. Então nós temos que aumentar o gasto público brasileiro, percentualmente, dos atuais 42% para 60% no mínimo. Para isso tem que ter crescimento real do orçamento do SUS. De onde vão vir os recursos?
Caindo os juros, sobra mais dinheiro para toda a política social, não apenas para a saúde, mas também desse imposto do pecado, que é taxar, deve ser caro, esses produtos devem ser caros. Os alimentos in natura devem ser muito mais baratos, e esses alimentos ultraprocessados, bebida alcoólica, incluindo cerveja, cigarro, refrigerante, tem que ser caro. E o sobrefaturamento, o que vem em termos de impostos dessas vendas, desses produtos, iriam para o Ministério da Saúde melhorar o seu financiamento. Jorge, só uma pergunta. Estaria no âmbito da Anvisa colocar nesses alimentos superprocessados aqueles avisos, aquelas etiquetas que alertam o consumidor que, ao consumir aquele produto, inclusive bebidas alcoólicas, né, a dependência, estaria no âmbito da Anvisa poder implementar uma política que aumentasse a consciência do consumidor do que ele está levando para dentro da sua casa, inclusive para as suas crianças? No mundo inteiro, vários países aprovaram políticas nesse sentido. Aqui na América do Sul, Chile é o que tem a política mais importante. Mas a Anvisa, infelizmente, não tem governabilidade. Tem que ser um projeto de lei, por isso que não passa. Por exemplo, publicidade de fast food e de alimentos infantis. Tem que ser banido. Não tem como regular isso. Você está induzindo crianças a comer alimentos que fazem mal à saúde, né? E isso faz parte de uma estratégia de deseducação permanente da população, das famílias, né? Eu vou contar só um episódio aqui. Eu estava ontem voltando de Belo Horizonte à noite para o Rio de Janeiro no avião, e numa empresa aérea que serve biscoito, bala e tal. E o cidadão sentou do meu lado com bastante sobrepeso, né? Na hora dele pedir, ele pediu bala. E aí ele chamou a aeromoça e perguntou se ela podia lhe dar mais alguns pacotes para levar para os filhos dele. É isso, entendeu? Quer dizer, banimento da publicidade de alimentos infantis e de guloseimas e de fast food. Tem que passar pelo Congresso. Passa, não passa por causa do lobby, não é? E colocar de maneira muito grande, né? No Chile, por exemplo, é em cores, né? Verde, amarelo e vermelho, mas grande, bem grande. Ver vermelho, pô, só se faz mal à saúde. Vou ver o mais calmo que tem aqui. Não posso comer isso com frequência, ou não devo consumir isso. Verde, tá ok. É saudável, né? Isso é fundamental para uma política de educação em alimentação, né? Mas, infelizmente, todas as tentativas que nós tivemos até hoje de passar essa legislação, essa regulamentação no Congresso, não teve sucesso. Continuando um pouco nesse tema, você falou em inovação, né? Inovação precisa de um grupo de cientistas que estejam na pesquisa, né, avançada de novas tecnologias. E nós perdemos muito, né, como você já falou na introdução, nós perdemos muitos profissionais, muitos cientistas que acabaram indo embora do Brasil, né, por falta de investimento, até nas bolsas, né, de incentivo à ciência. O governo Lula ele tem investido muito em educação, né? Educação, escolas técnicas, mas ainda existe, acho que um hiato, né, em áreas que vêm das universidades. Assim, é uma percepção, gostaria que você pudesse falar melhor, no que a gente chama de ciência aplicada ao dia a dia aos brasileiros, também no incentivo a garantir a sustentabilidade de um sistema que precisa de mão de obra especializada. Como que o Ministério está pensando em retornar nossas cabeças, formar novos quadros, novos médicos? Qual é o investimento dedicado a essa área de inovação e pesquisa? Ela volta a ser prioridade. Esse é o primeiro ponto. Vejam, eu havia falado no começo, né? A ciência foi perseguida durante o governo Bolsonaro. Os cientistas foram estigmatizados. Era um governo que não acreditava na ciência.
Então, agora há uma ministra da Ciência e Tecnologia, mas existe um problema, alguns problemas importantes, Beth, nisso que você coloca. O primeiro, que é a baixa tradição brasileira de que o mundo da universidade e o mundo da produção se encontrem. Nós já temos algumas novas legislações que avançaram um pouco nisso, mas temos muito que caminhar. Enquanto que na Europa, nos Estados Unidos, na China, na Índia, esse trabalho conjunto entre as universidades e as empresas, entre a pesquisa de bancada, a pesquisa aplicada, entre transformar conhecimento em tecnologia para o dia a dia das pessoas, isso ainda é frágil no país. Segundo, e aí não tem jeito, eu vou ter que entrar aqui numa discussão mais política. O presidente Lula veio falando sobre isso, apanhou na grande mídia beça. Vejam, pagar 1 trilhão de juros por ano da dívida interna não vai sobrar dinheiro para nada. Há quantas décadas? Darcy Ribeiro, homenagem aqui ao nosso Darcy Ribeiro. Décadas. Cadê a escola pública universal de qualidade que Anísio Teixeira dizia que era a máquina que mantinha e sustentava a democracia? Como é que estão as nossas universidades? Caindo aos pedaços aqui na UFRJ, aqui no Fundão, você vai lá, você fica horrorizado. As demandas do campo da ciência, como é que está o valor das bolsas de mestrado e doutorado? Ridículas. Os pós-doc feitos no exterior e os estágios, sanduíche, que são 3, 4, 5 meses que a pessoa faz na sua tese de doutoramento, as bolsas não pagam o aluguel de um quarto de 20 metros quadrados. Falta dinheiro. Para onde está indo o dinheiro? Para os rentistas, para o sistema financeiro. A saúde está com um problema gravíssimo. Nós conseguimos lá um orçamento muito interessante em 2022, no final de 2022 para 2023, que pelo menos recuperou o que havia sido perdido anteriormente, mas o SUS está aquém do que necessita do ponto de vista de investimento, né? E as filas estão aí expressando isso, os problemas crônicos estão aí revelando isso, né? Então, nós temos que enfrentar essa questão. Agora, nós estamos, nesse momento, a Câmara acabou de aprovar a reforma tributária. Nós, sanitaristas, estamos felizes e tristes. Por que nós estamos felizes? Porque nós conseguimos colocar lá no imposto do pecado, vão pagar mais imposto, bebidas alcoólicas, refrigerantes e cigarro. E por que estamos tristes? Porque os ultraprocessados, que matam 57 mil brasileiros por ano, matam mais que homicídios, saíram do imposto do pecado, o lobby da indústria. São esses alimentos que só têm valor calórico, não tem valor nutritivo nenhum. Biscoito, pizza semi-pronta, alimentos empadão, esses alimentos semi-prontos, congelados, que você vai no supermercado, bota lá no micro-ondas, sacia, mas não nutre, né? Esse conceito de alimento ultraprocessado foi formulado por um brasileiro, professor Carlos Monteiro, da USP, tá? E ganhou o mundo. É um problema de saúde pública gravíssimo. A projeção, Beth e Jorge, que nós fazemos é que daqui a 20 anos, metade da população brasileira vai ser obesa. Não é sobrepeso, não. Obesa, se nada for feito, como acontece nos Estados Unidos hoje. Então, nós ainda não perdemos essa guerra, a nossa luta continua de colocar os ultraprocessados dentro do imposto do pecado. Por que isso é importante? Porque os impostos advindos desses produtos altamente nocivos à saúde poderão ser carreados para melhorar o financiamento do SUS. Vejam, do gasto total em saúde no Brasil, quando você soma tudo, só 42% desse gasto é público. 58% do gasto é privado, das empresas e principalmente das famílias. Desembolso direto, dinheiro que sai do bolso, medicamento, procedimento, exame, etc, etc, etc. Né? E quando você olha para os países europeus em quem nós nos inspiramos para fazer o SUS, França, Itália, Inglaterra, Canadá, na América, eles estão gastando ali entre 70% e 80% do gasto total é público. Então nós temos que aumentar o gasto público brasileiro, percentualmente, dos atuais 42% para 60% no mínimo. Para isso tem que ter crescimento real do orçamento do SUS. De onde vão vir os recursos? Caindo os juros, sobra mais dinheiro para toda a política social, não apenas para a saúde, mas também desse imposto do pecado, que é taxar, deve ser caro, esses produtos devem ser caros.
Os alimentos in natura devem ser muito mais baratos, e esses alimentos ultraprocessados, bebida alcoólica, incluindo cerveja, cigarro, refrigerante, tem que ser caro. E o sobrefaturamento, o que vem em termos de impostos dessas vendas, desses produtos, iriam para o Ministério da Saúde melhorar o seu financiamento. Jorge, só um instantinho, só uma pergunta. Estaria no âmbito da Anvisa colocar nesses alimentos superprocessados aqueles avisos, aquelas etiquetas que alertam o consumidor que, ao consumir aquele produto, inclusive bebidas alcoólicas, né, a dependência, estaria no âmbito da Anvisa poder implementar uma política que aumentasse a consciência do consumidor do que ele está levando para dentro da sua casa, inclusive para suas crianças? No mundo inteiro, vários países aprovaram políticas nesse sentido. Aqui na América do Sul, Chile é o que tem a política mais importante, mas a Anvisa, infelizmente, não tem governabilidade. Tem que ser um projeto de lei, por isso que não passa. Por exemplo, publicidade de fast food e de alimentos infantis. Tem que ser banido. Não tem como regular isso. Você está induzindo crianças a comer alimentos que fazem mal à saúde, né? E isso faz parte de uma estratégia de deseducação permanente da população, das famílias, né? Eu vou contar só um episódio aqui. Eu estava ontem voltando de Belo Horizonte à noite para o Rio de Janeiro no avião, e numa empresa aérea que serve biscoito, bala e tal. E o cidadão sentou do meu lado, com bastante sobrepeso, né? Na hora dele pedir, ele pediu bala. E aí chamou a aeromoça e perguntou se ela podia lhe dar mais alguns pacotes para levar para os filhos dele. É isso, entendeu? Quer dizer, banimento da publicidade de alimentos infantis e de guloseimas e de fast food. Tem que passar pelo Congresso. Passa, não passa por causa do lobby, não é? E colocar de maneira muito grande, né? No Chile, por exemplo, é em cores, né? Verde, amarelo e vermelho, mas grande, bem grande. Ver vermelho, pô, só se faz mal à saúde. Vou ver o mais calmo que tem aqui. Não posso comer isso com frequência, ou não devo consumir isso. Verde, tá ok. É saudável, né? Isso é fundamental para uma política de educação em alimentação, né? Mas, infelizmente, todas as tentativas que nós tivemos até hoje de passar essa legislação, essa regulamentação no Congresso, não teve sucesso. Beth, quem está nos assistindo, vejam só, a perspectiva que o ministro Temporão nos apresenta esse tema, ela é amplíssima. A começar, vou ter que abrir outro parênteses, ministro, peço licença de novo. Por quê? O senhor colocou no ponto central dos graves problemas brasileiros da atualidade, que é exatamente a questão do endividamento público, desses juros da dívida pública e de quanto que é sequestrado do orçamento que é arrecadado da população para pagamento de juros para os banqueiros, em detrimento da saúde, da educação, da ciência e tecnologia, da previdência. Então, ministro, o senhor está de parabéns, porque não só tratando a questão da saúde, com a crítica a esses alimentos que não fazem nenhum bem à saúde, o senhor levanta um ponto crucial hoje no Brasil, que esse é o grande debate que o presidente Lula tem travado, que é a questão do endividamento público, a questão dos juros, que o Banco Central está aí. E aí vem o ponto que eu vou trazer para o senhor, que está exatamente isso que o senhor colocou, que é o neoliberalismo. E diante da política brasileira, o Ministério da Saúde é o tempo inteiro cobiçado pelo Centrão, não para dar saúde às pessoas. Imaginamos para quê? O senhor foi ministro durante 4 anos, tem muita experiência nesse trabalho. Então, temos a questão política de sequestrar o Ministério da Saúde para determinados públicos. Nós temos a questão que é relacionada aos planos de saúde, e a parte do orçamento da população é destinado para pagar saúde, quando, na verdade, nós temos aí o SUS. E aí, queria que o senhor fizesse um diagnóstico para nós
da situação do SUS hoje, do que o SUS pode gerar para frente, né, diante do projeto, de toda a criação que foi feita no Brasil. Então, porque é preciso levantar, a população brasileira sabe da importância do SUS, mas ela não tem, na essência, a compreensão do que é o SUS diante dessa política neoliberal que quer privatizar tudo aquilo que é público. Gostaria de saber do senhor a sua visão bem ampla desse tema. Bom, vamos voltar no tempo, Jorge, um pouquinho. Vamos voltar aos anos 80, né? Ainda da ditadura militar. Nos anos 70 e 80, constituiu-se no Brasil o que nós chamamos do movimento da reforma sanitária brasileira. O que é isso? Um conjunto de sanitaristas, entre eles Sérgio Aroca, Ézio Cordeiro, Davi Capistrano e muitos outros. Eu era um jovem estudante de medicina quando me juntei a esses heróis, né, da saúde brasileira. Mas esse movimento, ele se espalha para a sociedade. Ele vai para comunidades de bairro, para comunidades ligadas às igrejas, aos sindicatos, os políticos, né? Esse movimento cresce, esse movimento se dissemina. Nós criamos um Centro de Estudos, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, e criamos uma revista chamada Saúde em Debate, e essa revista começa a publicar estudos e pesquisas com um olhar muito crítico sobre a saúde brasileira naquele momento, onde a saúde não era um direito. Só as pessoas que tinham carteira assinada tinham direito à assistência médica. A grande maioria da população urbana e rural era objeto da caridade e da filantropia quando adoecia, ou seja, morriam sem assistência. Né? Era um modelo centralizado, privatizado, autoritário, caro, ineficiente, centrado no hospital e na assistência médica. E esse olhar crítico foi ganhando força política. Né? E na 8ª Conferência Nacional de Saúde, aí já na Nova República, em 1986, nós conseguimos o relatório final, que é mais ou menos o que depois foi, em 88, compor o capítulo Saúde da Constituição Brasileira. Olha que coisa revolucionária. O que nós botamos lá? Artigo 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado e deve ser garantida através de políticas econômicas e sociais. Acho que não tem nenhum país no mundo que tenha isso escrito na Constituição, entendeu? Então, esse movimento, 88, aí 90, Collor, thatcherismo, consenso de Washington. Quer dizer, o SUS nasce com uma visão humanista, social, progressista, revolucionária, até porque, é uma ousadia construir um sistema universal nos trópicos. É ou não é? É. Nós conseguimos. Claro que o processo não está concluído. Aí o querido Sérgio Aroca aparecendo aí. Esse processo não está concluído. Vai demorar décadas a estar concluído, mas está avançando. Né? Então, tem um componente aí muito importante, Jorge, que você coloca, que é o seguinte: ainda há um baixo grau de consciência política da sociedade brasileira de entender que um sistema universal é a garantia de segurança para a vida de todos. É uma falsa ilusão imaginar que quando você tem um plano de saúde, você vai estar tranquilo se acontecer qualquer coisa com você, que você vai ter todo o atendimento necessário. Não existe isso. Veja só que coisa interessante. Enquanto no SUS, que atende 75% da população em todas as necessidades, da vacina ao transplante, o setor privado cobre 25% através dos planos de seguros. Quem paga esses planos de seguros são as empresas. 85% dos planos de seguros são vinculados a um contrato de trabalho. Apenas 15% dos planos são pagos diretamente pelas famílias. E tem uma coisa importante aí que é o subsídio direto e indireto ao mercado, porque as empresas e as famílias abatem no imposto de renda devido aos gastos com assistência odontológica, médica, psicológica, etc, etc. Você sabe, isso a gente chama tecnicamente de gasto tributário. Você sabe quanto é que o governo deixa de arrecadar por ano com essa renúncia fiscal? 50 bilhões. Olha só. E veja bem, sabe quem são os principais beneficiados dessa renúncia? Os mais ricos. Tem um estudo do IBGE que mostra quem realmente se beneficia disso são os mais ricos. São os estratos de maior remuneração e maior renda da sociedade. Né? Então, a questão do SUS é uma questão política. Enquanto o SUS for visto como o SUS é muito importante para os pobres, errado. O SUS é muito importante para todos.
A medicina privada é de melhor qualidade do que a medicina pública. Errado. Tem excelentes médicos e hospitais, tanto no setor público quanto no setor privado. Saúde é gasto. Errado. Saúde é investimento. Então, nós temos... ter um plano de saúde faz parte do processo de ascensão social. Burrice. Veja bem, quando a empresa paga o seguro-saúde para o seu empregado, ele embute no preço final do serviço ou produto esse gasto. Então, se todos usassem o SUS financiado adequadamente, um SUS de qualidade, um SUS abrangente, um SUS democrático, um SUS acolhedor, humanizado, quem gostaria de optar por ter um plano e gastar um recurso mensal, seja empresário, seja uma família? Ninguém, não faz sentido. Na Inglaterra, por exemplo, você conversa com o inglês, qual o sentido? A não ser que seja uma pessoa muito rica que queira ter um atendimento VIP, ok, paga do próprio bolso, sem subsídio, sem renúncia fiscal. Então, a população tem que entender o seguinte: a defesa do SUS é a defesa da democracia, a defesa da equidade, da igualdade e a defesa da vida. Porque no mercado privado é business. As empresas que hoje são as grandes empresas de plano de seguro têm ações na Bolsa de Valores. É um negócio. O SUS trata da vida e da saúde. O mercado trata de negócios. Não confundam isso com qualquer postura tipo, não queremos conversa com o setor privado, não. Nós queremos e precisamos do setor privado para que ele preste serviços ao SUS dentro das políticas e princípios do SUS. Essa que é a questão. Não existe nenhum país no mundo onde a saúde seja totalmente estatizada. Na verdade, hoje só existe em Cuba. No mundo inteiro, mesmo nos países europeus que têm sistemas universais, o setor privado participa. Tem serviços públicos e serviços privados contratados, como o SUS também o faz aqui. Só que, olha só o dado que eu vou dar aqui para vocês, o queixo de vocês vai cair. Primeiro, qual foi o gasto per capita em 2021? Gasto per capita, ano do SUS. R$ 2.400. Quando você soma todo o gasto da União, dos estados e municípios. E qual até que foi o gasto per capita médio, né? Das famílias que têm plano de seguro? 5 mil. Você sabe quanto o SUS paga, em média, por uma internação na rede contratada? R$ 1.600. Sabe quanto custa uma internação no setor de planos de seguros? Na média, 10 mil. Sabe quanto custa uma internação na média no Einstein e no Sírio libanês, seus hospitais top? 30 mil. Então, são dados que mostram que o SUS é brutalmente subfinanciado e que tem que ver recomposta a sua base de financiamento para prestar melhores serviços. Mas essa questão central da saúde como direito, da sociedade defender o SUS, o seu fortalecimento e a sua ampliação para que daqui a 10 anos a gente não precise ter 25% da população coberta com planos de seguros. Que nós tenhamos 10%, ok? Seria um parâmetro bastante razoável, mas um SUS de qualidade. Mas o SUS de qualidade precisa de mais dinheiro, precisa de mais eficiência também, precisa de mais gestão e precisa de mais transparência para a população e a sociedade acompanharem o que está sendo feito com o dinheiro público. Muito bom. Ô, Beth, só antes de passar para você, tem uma pergunta aqui da... Você viu? Você viu a pergunta? Quer encaixar agora essa pergunta? A Carla, a GFO, não sei. Ela pergunta se o INCA será privatizado para um hospital de aqui do Rio, né? De combate ao ela está preocupada se será privatizado. Eu fui diretor do INCA entre 2003 e 2005. Eu fui o primeiro sanitarista a dirigir o INCA, que até então todos os diretores eram cirurgiões, oncologistas, né? E não vai haver nenhuma privatização. Tem uma discussão meio esotérica aí, meio radicalizada por parte do movimento sindical, que é um equívoco, né? Por exemplo, os hospitais do Ministério da Educação estão utilizando a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para quê? Para contratar gente, pela CLT, para comprar equipamento, melhorar a gestão. E tem muita gente que chama isso de privatização. Não é privatização. Por que não é privatização? Primeiro, porque a EBSER é uma empresa pública. Pública. Então, não é setor privado, é setor público. E segundo,
que os serviços que a MCE administra atendem única e exclusivamente o Sistema Único de Saúde. Aí, esse pessoal veio defender o seguinte, olha só, nós queremos um plano de carreiras e salários, regime jurídico único, estabilidade. Não existe isso. Não tem nada que justifique que um médico, um enfermeiro, um odontólogo, um nutricionista tenha que ter estabilidade, tem que ter carteira assinada CLT, como todo brasileiro, trabalhador brasileiro. Por que o médico tem que ter estabilidade e um trabalhador do ramo industrial de serviço tem que ter só CLT? Não faz sentido. Não são carreiras de Estado. Não é? Carreira de Estado é outra questão. É um serviço público. E, portanto, as pessoas têm que ser bem remuneradas? Sim. Tem que ter todos os direitos? Sim. Tem que ter democracia, tem que ter um ambiente de trabalho adequado? Perfeito. Ninguém discute isso. Mas há um ataque aí de que medidas de modernização da gestão são taxadas ou rotuladas de privatizantes, e não é verdade. Eu, por exemplo, sou totalmente contra as organizações sociais. É uma outra discussão. Por que eu sou contra? Fragmenta o sistema, tem muito turnover, muita rotação, muito profissional que entra e sai, entra e sai, entra e sai. Na atenção básica isso é uma tragédia, porque o que caracteriza a atenção básica é o vínculo do médico, da equipe com as famílias. Então tem que ter estabilidade. Não é? O novo primeiro-ministro inglês acabou de assumir, você sabe qual foi a primeira entrevista que ele deu? Qual é a prioridade dele no sistema de saúde inglês? Fortalecer a atenção básica. Eu sei que a gente vai discutir aqui nesse programa a questão das eleições municipais, então esse é um ponto absolutamente central. Então, tem muita ideologia misturada nessa rotulação de privatização. Vamos devagar, o INCA é patrimônio brasileiro, patrimônio da saúde pública brasileira. Eu conheço o diretor do INCA, Roberto Gil, pessoa seríssima. Não vai haver privatização nenhuma no INCA, ele vai continuar sendo 100% SUS dentro do Sistema Único de Saúde. Então, já que você já introduziu, aí introduziu é bom, né? Já começou a falar do assunto. Nós, em outubro, né, daqui a pouco, vamos ter eleições para prefeitos e vereadores em todo o país. Então, a pergunta é, trazendo esse assunto para as cidades, o que poderia ser uma plataforma para a área de saúde que os eleitores deveriam exigir das candidaturas? Isso é muito importante. Acho que todos que estão assistindo percebem isso, né? O dia a dia das pessoas e das famílias. Meu neto está com febre, o que eu faço? Minha sogra teve uma crise hipertensiva, eu estou com suspeita de uma doença que eu não sei o que é, estou precisando fazer um exame preventivo. Como é que está organizado o sistema no seu município? Tem muito prefeito se candidatando à reeleição e muito prefeito querendo entrar como prefeito, e eu chamaria a atenção dos eleitores para alguns pontos importantes. O primeiro deles é o seguinte: no seu município, a atenção básica está bem organizada, é prioridade e funciona bem? Saúde da família. O agente comunitário vai na sua casa com regularidade? Quando você precisa de uma consulta, você consegue ver um enfermeiro e um médico rapidamente? 24, 48, 72 horas? Isso é fundamental, porque muitos prefeitos prometem para os seus eleitores: vou construir um hospital. Não vote nesse cara, por favor. Construir um hospital tem um sentido dentro de um contexto, mas não é bandeira de nada. Agora, se o candidato a prefeito falar: eu vou qualificar a atenção básica, vou dar uma cobertura de 100% de saúde da família e vou garantir o atendimento especializado, esse aí está com uma proposta mais interessante. Segundo ponto, políticas de promoção da saúde. O prefeito tem que... merenda escolar, não pode ter ultraprocessado, não pode ter, tem que ser alimentação saudável. Parques e praças para atividade física. Né? Políticas, né, de estímulo aos idosos, para que eles se movimentem também, que não fiquem solitários, possam sair de casa, encontrar outras pessoas. Ser firme no combate ao tabagismo, ser firme no combate ao álcool e direção, lei seca. Também que seja um prefeito preocupado com a questão ambiental. A poluição nas grandes cidades hoje é um fator de morbidade e mortalidade muito grande. Então, poluição ambiental, reflorestamento, parques.
Outro ponto que eu destacaria, que ganhou muita ênfase no pós-Covid, na pós-pandemia, sofrimento psíquico, depressão, doenças cognitivas em geral. Como é que estão os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial? Essa rede está dando conta? Você tem um parente que está em sofrimento? Tem acesso a algum tratamento, psicoterapia, medicamento? Como é que está isso? Como é que está a cobertura de vacinação? Está tendo um aviso a todos que estão nos ouvindo, né? Estão aumentando o número de casos de coqueluche, que é uma doença que tinha sido erradicada, tem baixa cobertura em alguns municípios e o vírus está voltando a circular. Como é que está a cobertura das vacinas? O seu prefeito que está querendo ser reeleito tem uma boa cobertura vacinal? Se esforça para manter essa boa cobertura vacinal? Como é que está o programa Saúde nas escolas? Como é que está a questão toda ligada a direitos sexuais e reprodutivos e educação sexual para os adolescentes? São essas questões que fazem Como é que está a postura dele em relação ao controle social? Ele fortalece o Conselho Municipal de Saúde? Se reúne com o Conselho? Escuta o Conselho? Então, eu diria que esses são os grandes temas que vão estar colocados aí na ordem do dia nas eleições no campo da saúde, Beth. Ministro, o senhor colocou aí os temas. Quem é candidato deve ouvi-lo para poder exatamente fazer um programa que possa atender a população brasileira. Então, isso é fundamental, porque é no município que a gente vive, né? E o município integra o SUS e tem que dar base, né? Tem uma base exatamente de sustentação para todos nós dentro de uma cidade, onde estamos no nosso dia a dia. Ministro, nosso programa está chegando quase ao fim. Nós temos aqui ainda alguns minutos. Mas o senhor falou uma coisa falou muitas coisas que me chamaram a atenção. Mas ainda agora, o senhor falou que há uma renúncia fiscal de 50 bilhões de reais na área da saúde. Eu queria saber do senhor, né, o presidente Lula está aí, lutando para ter um orçamento, né? O Centrão quer controlar o orçamento para desviar para coisas deles. Mas aquilo que é necessário é uma luta no Brasil, fazer um orçamento, meta fiscal, não pode gastar. Eu queria saber do senhor. Eu ouço agora aqui o senhor me falar 50 bilhões de renúncia fiscal na área da saúde. Quando o senhor ouve, isso que eu queria saber do senhor, por parte do mercado, esse mercado financeiro e de políticos conservadores e reacionários que tem que fazer corte na saúde, no orçamento da saúde e educação, o que você poderia explicar para a população brasileira de uma pessoa que faz uma proposta dessa? Eu já disse há muito tempo atrás a seguinte frase: seria muito interessante se a gente conseguisse aprovar uma lei no Brasil, uma lei simples, é assim. Primeiro artigo dessa lei: todo governante, ocupante de cargo público, no executivo e no legislativo, e também no judiciário, ou seja, ministros do Supremo, dos governadores, prefeitos, deputados, senadores e respectivos secretariados, durante a ocupação no cargo, são obrigados a usar única e exclusivamente o Sistema Único de Saúde para si e para sua família em todas as suas necessidades. Ia haver uma revolução, em 5 anos a gente ia ter o melhor sistema de saúde do mundo. Como é que você explica que parlamentares que têm subsídios, a Câmara dos Deputados tem um serviço médico próprio, que gasta 200 milhões por ano. Tá? Tem tomógrafo, tem ressonância lá na Câmara. Tem plano de saúde que cobre todas as despesas. Como é que o cidadão desse tem coragem de propor cortar na saúde que atende 150 milhões de brasileiros com dificuldade? Como é que eu posso adjetivar isso? Então, essa renúncia fiscal, você não me fez a pergunta, e eu complemento aqui. Por que o governo não acaba com isso? Tá? Sabe por quê? Politicamente é complicado, porque isso afeta principalmente a classe média, que já está também com a corda no pescoço. No caso da educação, tem um limite, tá certo? Eu posso abater até X reais por dependente em educação. Na saúde, não. Se eu achar que o meu nariz não está legal, vou encurtar um pouquinho o nariz, eu vou lá e abato totalmente. Fazer um implante de seios, boto lá. Coisa estética, é o caos. Tudo pode tudo, entendeu?
Então, uma possibilidade seria também colocar um limite na saúde, né? Eu posso abater até X, né? Que já diminuiria muito essa renúncia, e esse recurso adicional teria que estar vindo para o Fundo Nacional de Saúde, evidentemente. Se for para outro lugar, some, né? Então, isso aí que você tocou é extremamente importante. E quem sabe um dia a gente aprova essa lei. Na Inglaterra, o primeiro-ministro usa o SUS deles. Na Alemanha, o primeiro-ministro usa o sistema universal alemão. Mas aqui não. Aliás, o presidente Lula chegou a comentar isso num desses encontros dele e foi, assim, massacrado, né, pela imprensa, pela classe média, quando ele falou exatamente isso, de tirar a desoneração, né, do investimento nos planos de saúde do imposto de renda. Mas sumiu. Você viu que ninguém mais fala. Desapareceu. Sumiu. É isso. Então, como o Jorge já falou, nós estamos aqui encerrando o nosso programa. Passou rápido, ministro. Você trouxe muita informação. Rápido. Temos que marcar para aprofundar esses temas aí. Vamos sim. Está marcado. Beleza. Vou convocá-lo novamente. Então, eu queria abrir para as suas considerações finais, para a gente fechar nosso debate de hoje. Só deixar a mensagem para os que nos assistem, né, da importância de sustentar esse patrimônio brasileiro que é o SUS. Né? As novas gerações que não viveram aquela situação anterior não têm ideia do que era aquilo antes do SUS. Né? O SUS tem problemas, nós já falamos aqui, o SUS tem grandes qualidades. Nós temos o segundo maior política de transplante de órgãos do mundo. Só os Estados Unidos fazem mais transplante de órgãos do que nós. O Brasil foi o primeiro país do mundo a ter atendimento universal para os pacientes com HIV. Medicamento, internação, exames. Né? Nós temos o maior programa de imunização do mundo, são 300 milhões de doses de vacinas que o Brasil produz no Butantan e na Fiocruz e oferece à população. Nós temos o maior programa de atenção primária, são 150 milhões de pessoas atendidas pela saúde da família. Mas o Brasil o SUS precisa de sustentação política de cada um de nós no cotidiano, criticando, elogiando, cobrando, mas sustentar o fortalecimento do SUS. É esse o recado que eu deixo para todos. Como fator fundamental, repito, sustentação da democracia, da equidade e do futuro, e da segurança do povo e do futuro das novas gerações. Um abraço para todos. Obrigado, ministro Temporão, por ter nos ajudado a debater, compreender um tema tão difícil. Gente, essa Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado quem nos acompanhou até aqui pelo canal do Conde, pela TVT e pela nossa rede também. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau, ministro. Tchau, tchau, Beth. Obrigada. Abraço. Você já ouviu falar da Mútua? É a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais, seja para alavancar a carreira, seja para realizar sonhos, seja aquele apoio necessário em momentos difíceis. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências de todo o país poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece a eles exclusivamente. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. São benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA.